Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Dona do Olhar Aguçado. Hoje temos a honra de receber uma convidada para lá de especial, doutora Soraya Santos, uma oftalmologista de renome que une a medicina tradicional a terapias alternativas. Vamos falar sobre como esses desequilíbrios metabólicos podem afetar a nossa visão e como a terapia inovadora pela cura e pela voltagem pode ajudar a tratar esse tipo de doença. Hoje nós sabemos que tem assim a cura pela voltagem. Me chamou a atenção que a gente fala sobre a frequência quântica, que ela está revolucionando o mundo, não é isso? Exatamente. E aí, doutora, tudo bem? Como vai a senhora? Seja bem-vinda à nossa casa. Uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Que maravilha. Vamos colocar a luz um pouco falar aí, de né? Saúde é bom, né? Em tantas coisas novas, né? O mundo está mudado, né? Tem muita coisa diferente que tem muita gente que não sabe. Quando você fala de frequência, alguém pergunta assim, é frequência de rádio? Quando você fala de energia, eu adoro falar de energia, as pessoas dizem assim, é energia? Mas não tem que tem a ver a energia com a gente. Tem, gente. Nós, seres humanos, temos energia. Então, é bem interessante esse tema, falando da cura pela voltagem. Falar sobre a frequência quântica, né? A frequência quântica hoje, ela funciona em tudo na vida de um ser humano, né? Maravilha. Me conte aí, como foi que você começou a trabalhar ou se apaixonou por essa medicina da parte da oftalmologia, sobre a medicina quântica? Nossa, a quântica chegou um pouco mais recentemente, mas dentro da oftalmologia, foi a especialidade que eu abracei, eu fui percebendo que eu não tinha um limite do resultado, porque nas especialidades, a oftalmologia é uma subespecialidade já, né? É muito específica. Sim. Quase ninguém mexe no olho, né? Então, você vai num clínico geral, olho, ninguém mexe. E aí, quando você olha só para o olho, você perde muito esse sentido do todo. E aí, eu fui, ao invés de me subespecializando, eu comecei a fazer o caminho inverso, que é abrindo o leque para voltar a entender o corpo inteiro. Que maravilha! Porque a tendência hoje da medicina, eu acho que ela se perdeu um pouco nisso, por uma necessidade mesmo da quantidade de conhecimento que a gente tem, não dá para você saber muito de tudo. Só que a gente começou a saber muito de pouca coisa. Exatamente. E perdeu a visão do todo. Então, é importante ter o subespecialista, o oftalmologista, dentro da oftalmologia, o que cuida do glaucoma, da retina, da visão subnormal. Mas a gente não pode perder essa noção de que a gente é completo, de que a gente é inteiro e que aquela doença é fruto, talvez, de um desequilíbrio que não está no olho. A emoção, por acaso, pode trazer cegueira para alguém sem estar cego, é isso? Inclusive, não é? Então, nós somos completos. Tem o nosso corpo material, mas tem o nosso corpo metabólico, energético e espiritual. Então, a gente precisa entender que essa pessoa, ela está inserida numa vida. Ela tem um contexto, ela tem uma história, ela tem dores, ela tem traumas, ela tem sucessos, ela tem alegrias, expectativas, crenças. E esse conjunto da vida é que traz ela para esse estado que ela está nesse momento. Então, quanto mais a gente entende isso, você consegue abraçar melhor esse paciente e propor terapias que realmente vão ter um resultado para a gente começar a pensar em cura e não só em remediar, que é o que a gente tem feito. É aquela questão, você vai também pelo emocional da pessoa. Porque tem médico que atende o cliente e ele olha para ele e ele não olha para ele. Ele tem que olhar para ele como um todo. Pelo que eu estou entendendo, o seu trabalho entra nesse nicho. Exatamente, é se conectar, que é o médico, eu digo que é antigo, né? Como era o médico antigo? O meu marido é antigo, tem quase 60 anos de médico e eu observo isso nele. Ele quer ver sempre o todo e ele pensa assim, a gente não pode só trabalhar por parte, isso é para medicina nova, a antiga é diferente. Exatamente, então a gente precisa resgatar as coisas antigas boas e abraçar as coisas novas que trazem benefícios. Então, oftalmologia mesmo é uma especialidade super tecnológica. Sim. Só que ela é tão tecnológica que ela fez a gente perder a conexão com a pessoa que está ali na frente. Você passa por tanta máquina antes que o médico virou um avaliador de exames e não avaliador de pessoas. Exatamente. Não é? Mas a gente tem que usar a tecnologia, eu não sou contra a tecnologia, então a gente precisa usar a nosso favor, mas sem perder essa noção do todo, do completo, e estar tratando não um pedaço,
mas tratar a pessoa com o que ela traz de história. E qual o tipo de terapias que vocês usam para fazer essa descoberta? Bom, então, nessa busca, eu voltei para isso de olhar a pessoa inteira, de entender o metabolismo dela, de entender se ela tem doenças já coexistentes, como é que é a qualidade do sono, como é que é o estilo de vida, se ela é sedentária, se ela não é, o nível de estresse ou não. Então, eu preciso entender para abordar não só o que ela está sentindo. Então, por exemplo, uma pessoa que chega com o olho ardendo e vermelho. Maravilha. Se eu pensar só no vermelho e no ardor, você vai passar um colírio para clarear e lubrificar. Só que às vezes, por que está vermelho? É uma pessoa que passa o dia todo no ar-condicionado, que não descansa. No celular? Que não dorme, que não bebe água, que come mal. Será que é um lubrificante, um clareador que vai resolver esse problema? Fantástico. Então, a gente começa a buscar as causas. Não só tratar o sintoma que trouxe essa pessoa para aqui, né? Então, dentro disso, eu de primeiro buscar o que está desequilibrado. E se a gente consegue identificar isso e começar a corrigir a base, o sintoma automaticamente ele desaparece. Ou seja, eu preciso medicar cada vez menos, ao invés do que a gente tem feito, medicar cada vez mais. Você faz uma prevenção, no caso. Isso, então a gente consegue ser proativo, porque eu trato sim, tá com dor, a gente vai melhorar a dor. Mas eu tenho que buscar, porque você não vai viver à base de analgésico, porque senão o que acontece hoje? Começa com a dorzinha, que o analgésico simples funciona, daqui a pouco são 2, daqui a pouco é o mais potente, daqui a pouco é a morfina, daqui a pouco você tem que fazer um bloqueio. E cadê a causa? Você só medica, e o que vai acontecendo? Essa pessoa fica cada vez mais doente, cada vez mais doente. Então, nessa busca, eu fui encontrando outras terapias, que eu não gosto muito desse nome alternativo, porque de alternativa ela não tem nada. Eu diria que a alternativa devia ser o medicamento, porque essa medicina medicamentosa, ela tem um pouco mais de 100 anos. Sim. Então, será que não é isso aí que é alternativo? E, na verdade, a gente precisa resgatar uma medicina milenar, onde a gente buscava mais as causas, o estilo de vida, Exatamente. E a reconexão com a natureza? Então, aí eu encontrei, né? A medicina quântica, que é a medicina das frequências, da voltagem. Nosso corpo é um corpo energético e elétrico. Sim. Nós somos bioelétricos. Não à toa você faz um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, uma eletroneuromiografia, um eletrooculograma, porque nós somos pura eletricidade. E se não tiver eletricidade, como é que acontece com o eletrocardiograma quando para de ter essa voltagem? Para de funcionar. Para de funcionar, não tem como. Um corpo morto é um corpo sem energia, sem voltagem. Então, nessa busca, eu descobri o Dr. Jerry Tennant, que é um americano, que se curou, ele teve uma doença, ele foi desenganado e foi aposentado, inclusive, por invalidez, e ele decidiu que ele ia se curar, não pelas vias tradicionais, que ele já tinha procurado todos os grandes especialistas, e todo mundo diz que não tem mais nada para fazer para você, e aí, esperar aí. E ele conseguiu. E ele se curou, tem 85 anos hoje, atua, tem um instituto, dá aula, atende, 100% ativo. Então, assim, é a prova que funciona. A senhora já viu um tipo de óculos que tem? Eu descobri na Argentina, tem um tipo de óculos que ele tem vários pontinhos e você projeta a sua leitura num daqueles pontinhos. Meu grau é 4. Sim. Mas sem óculos eu não enxergo direito. Mas se eu pegar aquele óculos, eu colocar e eu projetar na letra, eu consigo ler tudo. Você já viu um tipo de óculos desse? Já. Dentro da medicina tradicional, nem se fala desse óculos, né? Mas o que é aquele óculos? Esses furinhos a gente chama de buracos esternopeicos. Então, quando a gente... Porque enxergar é luz, né? Sim. Luz que difrata. Se eu condenso essa luz, é como um laser, que é uma luz focada. Então, eu tiro as aberrações e a gente melhora o foco. Nem sempre corrige todo um grau, dependendo do grau, não vai resolver, mas você melhora o foco. Hoje é muito usado para exercícios. Quem trabalha com a parte de exercícios oculares, Sim. seria uma maneira de você exercitar um pouquinho mais seu olhar e depender menos do óculos de grau. Quando você tem um desvio também no olho, geralmente é usado, né? Para desvio eu desconheço. Normalmente a gente usa muito mais para visão de perto, que é essa presbiopia que ocorre por volta dos 40. A gente pode treinar um pouquinho mais esse olho para ele sobreviver um pouquinho mais sem óculos, né? Eu comecei a usar por isso.
Normalmente Isso foi nos meus 40, Aí, há 30 anos atrás. é a indicação mais formal, assim, para quem trabalha com essa linha, né, de treinar o olho um pouquinho mais para ele funcionar melhor e depender menos do óculos, seria a indicação maior, seria essa. Maravilha, maravilha. Me conte aí, quais são as doenças oculares que mais são impactadas por desequilíbrios metabólicos? As 3 doenças que mais cegam no mundo Sim. estão relacionadas a alterações metabólicas. O glaucoma, a degeneração macular e a retinopatia diabética. Para a retinopatia diabética, é fácil identificar porque é secundária à diabetes. E diabetes é uma doença metabólica. Então, a terceira causa de doença que mais cega é fruto de um desequilíbrio metabólico, principalmente do metabolismo dos açúcares, dos carboidratos. Então, e hoje a doença que talvez mais cresça no mundo seja exatamente o diabetes e que é muito subdiagnosticado. É um diagnóstico muito tardio, o diagnóstico de diabetes. Então, normalmente o paciente, em média, tem um atraso de 10 anos no diagnóstico de diabetes. É mesmo? É, o que é gravíssimo, porque imagina que você fica 10 anos doente, sem saber que está doente, e o corpo está sendo lesado nesse período, né? Então, a quantidade de pacientes com retinopatia diabética é cada vez maior, e é uma doença que, às vezes, a gente também dá o diagnóstico da retinopatia, que já é uma complicação do diabetes. Então, para ter retinopatia, obrigatoriamente, você precisa ter diabetes, ou pré-diabetes, que também dá retinopatia diabética. Então, está relacionado à degeneração macular, que também é uma doença relacionada ao estilo de vida, e o glaucoma, que também está muito relacionado, ou seja, tem várias doenças que coexistem, ou seja, você aumenta o risco de glaucoma e de ter um glaucoma mais severo que leve à cegueira quando você tem doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, doença autoimune. Essas doenças que são metabólicas aumentam o risco de cegueira pelo glaucoma. E quando é a criança, hoje o número de crianças que tem diabetes é grande. Essa criança que tem esse diabetes, então ela tem a tendência e corre perigo mais rápido de ter o problema de cegueira. Infelizmente é uma realidade. Eu atendo de 0 a vivo, né? Então, eu atendo criança também, não é meu foco de atuação, mas eu também atendo criança. Sim. E acabo avaliando bastante. Então, antes a gente tinha como diabetes o diabetes tipo 1, que era o da infância, que a pessoa nasceu uma doença autoimune, tem um perfil bem específico, uma quantidade muito pequena de pessoas com diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, que era o diabetes do adulto, né? Que ele ia desenvolver tarde na vida. Hoje, a gente tem crianças de 8, 10 anos de idade, diabéticas tipo 2. Sim. Ou seja, uma doença diretamente relacionada ao estilo de vida. Crianças mais sedentárias, crianças que se exercitam menos, crianças que comem muito errado. E automaticamente faz a gente refletir e pensar que a probabilidade da gente, doenças que a gente diz relacionadas à idade, que a gente esperaria que ocorresse por volta dos 60 anos, a gente vai começar a encontrar com 30 anos, uma vez que essa pessoa adoeceu com 10. Exatamente. Né? A retinopatia diabética, por exemplo, ela surge, ou seja, essa alteração oftalmológica, depois de 10 anos de doença. Então, só depois de 10, o corpo tem uma tolerância muito grande, uma resistência grande. Então, ela só vai manifestar essa doença, essa alteração ocular, 10 anos depois que o corpo está sofrendo. Então, eu esperaria encontrar o quê? 50 anos, né? O paciente desenvolveu diabetes ali por volta dos 40, então, lá por 50, 60, talvez um diabetes descompensado eu fosse identificar. Mas uma criança com 10 anos diabética, eu vou ter retinopatia diabética com 20 e poucos anos de idade? Será que é isso mesmo? Eu fiz essa pergunta porque teve uma sobrinha minha, que meu irmão levou para a senhora, e foi a senhora que descobriu que a menina estava com diabetes. Eu tenho dado muito diagnóstico porque disso, nós como oftalmologistas não somos treinados para avaliar exames laboratoriais. Não faz parte mesmo do nosso treinamento, da nossa prática. Quando eu comecei a entrar mais nesse universo da medicina integrativa, querendo entender um pouco mais por que essa pessoa tão jovem está com o olho assim, por que, né, essa interrogação desse desconforto de que não é hipertenso, não é diabético, não tem diagnóstico, não usa remédio e o olho está me dizendo que é alguém que está doente. Porque o olho fala. Hoje, os exames oftalmológicos, principalmente de fundo de olho, conseguem antecipar doenças em até 10 anos. Então, hoje a gente já tem esse exame que eu consigo prever que você pode desenvolver Alzheimer 10 anos antes. Imagina se puder fazer uma intervenção
agora, para você não ter uma doença daqui a 10 anos. É fantástico, isso chama-se prevenção. Nossa. Então, a gente já tem essa possibilidade. Então, eu fui treinando o meu olhar de avaliar exames laboratoriais, que eu digo que assim, é quase um hobby para mim, eu gosto muito, né? E passei a pedir nas consultas habituais, oftalmológicas, o exame de laboratório, para eu ver como é que estava aquele perfil metabólico, entender se tinha alguma coisa desregulada, e me surpreendo diariamente com crianças, jovens, extremamente doentes. Maravilha. Então, quer dizer que tudo isso motivou a senhora a ir na busca pela medicina integrativa. Pois é, diz que depois que a gente vê, não consegue desver mais, né? Então, depois que você começa a olhar o todo, você não consegue mais olhar só a parte. Não consegue, não. Né? Aí é um mergulho, que aí a gente vai fazendo um curso aqui, aí faz um de hormônio, um de fisiologia hormonal, que eu gosto muito de trazer o corpo para o seu... O corpo, ele é perfeito. E se eu entendo ele como perfeito, a gente tem que fazer ele funcionar conforme ele foi criado pelo Criador. Então, é trazer esse corpo para isso que a gente chama de fisiologia, como ele nasceu para ser. Cada órgão tem a sua função, assim como eu tenho minhas habilidades e a senhora tem a sua, e cada um de nós tem a nossa habilidade, a gente precisa desenvolver essa habilidade individual. Cada órgão também é assim, cada um nasceu para ser uma coisa e não nasceu outra. Fígado nasceu para ser fígado, não nasceu para ser estômago. Estômago nasceu para ser estômago, não nasceu para ser intestino. E cada um funciona de um jeito. Se a gente traz para esse equilíbrio do que ele nasceu para ser, o corpo se cura sozinho. Ele tem esse poder de se curar. A gente se cura todos os dias. Todos os dias acontecem coisas erradas no nosso corpo, a gente se intoxica e ele se cura, se repara constantemente. Mas a gente está agredindo tanto o nosso corpo que aí ele não está conseguindo reparar tudo. E aí vai sobrando, e esse que sobra é o que a gente chama de doença. Maravilha, o papo tá bom, mas agora vamos para um comercial e já voltamos. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Mont Blanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta do nosso intervalo, mas nos siga no Instagram, no YouTube, no X, mande seu recado, seguindo sempre @a Dona do Olhar Aguçado. Estamos aqui para responder suas perguntas, dê ideias, diga o que você quer escutar e um beijo no seu coração. E continuamos aqui com a doutora Soraya Santos.
Doutora Soraya, me conte aí, quais são os maiores desafios ao integrar abordagem alternativa na medicina convencional? Eu acho que o maior desafio é exatamente mostrar para o paciente que o que ele está sentindo nos olhos, o problema está no corpo. Então, assim como foi acontecendo com a medicina, o paciente também desmembra o corpo dele. Então, como assim tem a ver, né? Então, trazer para ele essa percepção de que o estilo de vida dele, a doença que ele tem, as medicações que ele já utilizou, está levando aquela repercussão naquele momento. Então, acho que esse é o meu desafio hoje, por isso que eu procuro sempre trazer muito essa parte do conhecimento, desse entendimento do corpo como um todo, do comprometimento com o estilo de vida, para que o olho não seja lesado. O olho vai ser só o reflexo de um desajuste do corpo como um todo. Mas eu vou te fazer mais 2 perguntas. Uma delas vai ser assim. Em Camaçari, as pessoas, quando lhe conheceram, que viram essa mudança da medicina antiga com a medicina nova. Vamos botar assim. Tá. Eu trabalho com o doutor fulano, que tem aquela medicina tradicional. A doutora Soraya já trabalha com método diferente. Foi fácil eles se acostumarem com esse processo? Foi um processo, então foi algo que foi gradual, não foi algo de repente. Eu já tinha esse olhar, mesmo antes de ter uma formação. Então, nunca consegui olhar só o olho. Então, eu sempre orientava, se eu via que o paciente estava com sobrepeso, eu só não avaliava exames, mas eu sempre, numa criança, eu dava orientações de tela, então eu já tinha essa percepção de que ela precisava melhorar outras coisas. E aí eu só fui agregando o quê? Conhecimento para que eu conseguisse também resolver, ou seja, dar a solução, não só mostrar o problema. E aí, mas como foi um processo, e eu já atuo em Camaçari há pouco mais de 20 anos. Um bocado de tempo. Então, é bastante tempo, já tenho 25 anos de formada, então a gente vai ganhando uma confiança, né, no trabalho, a maneira de pensar, a forma reta de agir. Então, quando você vai agregando uma nova informação, um novo tratamento, é mais fácil o paciente que já confia no seu trabalho entender, te ouvir, aderir. E aí, cada vez mais as pessoas aceitam mais e nada como resultado. Então, os resultados chegam e aí... E tem uma coisa boa, quando o cliente acredita no médico, ele fica fiel a ele. Ele pode até sair, dar um passeio, eu vou mudar de médico hoje, vou naquele médico, ele volta e diz, não, meu médico é esse, eu vou ficar por aqui. E isso foi uma coisa que... eu moro em Salvador e estou em Camaçari desde 2003, né? Eu comecei aqui em Camaçari, assim, me sinto bem uma cidadã de Camaçari. Maravilha. E uma das coisas que mais eu gostei aqui é conseguir criar um relacionamento com o paciente. Com o paciente, isso né? é muito importante. Com o paciente, com sua família. Porque quando a gente cria relação, a gente trata melhor, o paciente se sente mais acolhido, ele adere melhor às propostas, ele segue mais o que você fala. E a gente cria esse relacionamento que é muito importante, o relacionamento médico-paciente. O relacionamento, ele é curativo também. Sim, sim. Né? Então, porque ele é humanizado de alguma forma. Se você parar para olhar, ele é humanizado. O médico, ele tem esse poder da própria autoridade de médico e ele pode ser um agente de cura e um agente de doença também. De acordo com a maneira como ele aborda, como ele fala, o paciente pode sair mais doente do que o que chegou. De acordo com como ele tratou aquele evento. Ele pode assustar o paciente, né? Pode, a gente chama de efeito nocebo, né? Em vez de você ser um agente de cura, você acaba adoecendo mais ainda, o que já está ruim, consegue ficar pior de acordo com a maneira como você lida. Então, quando o paciente chega, que se sente acolhido, que sente que vai ser cuidado, mesmo quando não sou eu que vou cuidar. Isso é muito interessante, porque a gente não sabe tudo. Então, também eu tenho que encaminhar meu paciente para um especialista, para um exame, para um outro profissional, mas ele se sente seguro de ir procurar alguém, entendeu? Sim. Então, isso faz parte do processo de cura. Eu acho que todo médico, a gente tem isso e a gente foi perdendo isso. A gente precisa só resgatar. A senhora já poderia compartilhar com a gente, assim, aqui agora, um caso que marcou a terapia do Tenet. Tá. O Tenet é esse médico que eu falei, né? Então, o Dr. Tenet, que é a cura pela voltagem. Então, a teoria dele é que, como o nosso corpo é elétrico, para a gente curar,
Qual o mecanismo de cura? É a capacidade de fazer células novas saudáveis. Nós nos reparamos todo dia. Células são descartadas e células novas são criadas. Então, a gente não é o mesmo eu de um ano atrás. Essas células são novas. A gente renova a nossa pele, a gente renova nossas células oculares, nossa córnea. E por isso que a gente cicatriza, a gente repara, porque o corpo tem essa capacidade. Quando a gente equilibra a voltagem celular, a gente cria um canal de possibilidade de fazer células novas saudáveis. Então, a ruim vai embora e chega uma célula nova, com saúde, com nutriente, né? Com energia e com oxigênio, principalmente, que é o principal nutriente do corpo, é o oxigênio. E muitas das doenças crônicas estão relacionadas à baixa oxigenação, porque se eu não tenho energia, e essa energia não holisticamente falando, nem quanticamente, energia de eletricidade mesmo, se eu não tenho eletricidade, eu não tenho oxigenação. E se eu não tenho oxigenação, essa célula não consegue respirar, ela vai funcionar num ambiente de baixa oxigenação, e ela começa o quê? A adoecer. E esse adoecimento leva às doenças crônicas, inclusive o câncer. O câncer está muito relacionado ao ambiente de baixa voltagem. É tanto que diz quando as pessoas que têm muita raiva, que é raivoso, ele tem a tendência, aquelas pessoas que não perdoam, ele tem a tendência de ter o câncer com muito mais facilidade. Pois é, as emoções são uma das causas de baixa voltagem. Sim. Algumas coisas baixam essa voltagem, essa capacidade, essa eletricidade do nosso corpo. E uma delas é a parte emocional. Então, emoções, saúde de boca, que é outra coisa que também o médico enxerga uma pessoa sem boca e o dentista enxerga uma boca sem corpo. Mas é tudo junto, né? Então, doenças dentárias são super subestimadas, o quanto que um adoecimento da boca pode adoecer outros órgãos, né? A gente esquece. Basicamente, quem lembra de boca é o cardiologista quando vai fazer um procedimento cirúrgico. Caso contrário, também não lembra. Então, se você vai para uma cirurgia e mandam ir para o dentista, fazer uma profilaxia ali para não dar problema. Aí lembra que tem dente. Acabou aquilo, esquece que tem dente, né? Que tem uma boca que precisa ser cuidada e tratada. Alterações de tireoide também dão. Cicatrizes também são causas de baixa voltagem, então, cicatrizes mesmo, de cortes, de cirurgias, tatuagens, baixam a voltagem celular e toxinas, e hoje estamos todos... Tatuagem? Tatuagem. Ó, você aí que tá me escutando, que adora andar com um monte de tatuagem, cuidado que você pode baixar a sua... Baixa bastante, baixa essa energia, baixa a voltagem, cria uma coisa que a gente chama de campo interferente, então o corpo é todo energético, né? A gente tem a acupuntura, que é uma especialidade médica, então não é nada, é uma especialidade médica, que é o quê? Gente. Nós somos energia pura, é fluxo de energia. A gente ativa um ponto para despertar energia daquele local e curar um sistema. Tem muita gente que está nos escutando aí que não sabe essa questão da tatuagem. Tem gente que tem o corpo todo tatuado. Imagine o quanto que ele não perdeu ali da... É bem grave tatuagem, bem grave mesmo. Fora a toxina da própria tinta, né? Então, a gente imprime, literalmente, no corpo, toxinas que estão ali o tempo todo, né? Sinalizando para o corpo alguma desregulação. Maravilha! Você que não conhece a doutora Soraya Santos, que fica do Open Center, quando precisar de um oftalmologista diferenciado, vá fazer sua consulta, bata aquele papo com ela, que ela vai descobrir uma série de coisas e você vai sair de lá feliz. Porque eu não fui para ela, mas tem alguém meu que já foi. E estou me sentindo muito feliz, doutora, de ter a senhora aqui na nossa bancada, falando de assuntos, a gente está abordando assuntos aqui que tem pessoas que não têm nem ideia. Então, vamos agora, de forma divertida, conversar com a doutora Soraya, com a aventura dinâmica, que vai ser surpresa. Estou curiosa, hein, esse momento. Ela vai tirar um papelzinho daqui. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. E com base na palavra que vai sair, vai responder com história ou reflexão pessoal relacionada à sua carreira. Curiosidade. Caiu bem. Nossa, eu tenho algumas coisas. Contar algo curioso sobre a minha... Pode ser essa pessoa descoberta também de procurar a cura pela voltagem, por que não? Tá. Eu vou trazer uma curiosidade que... Às vezes a gente passa por momentos da vida que faz a gente crescer e amadurecer, né? Sim. Então, a curiosidade aqui, logo que eu me formei, meu primeiro emprego oficial
foi como médica clínica na penitenciária Lemos de Brito. Ave Maria. Então, na época tinha um sistema que chamava REDA, e eu fui contratada e trabalhei dentro do presídio com os presos. Foi um momento, assim, de grande aprendizado. Inclusive, desenvolveu em mim esse sentido de que a gente, quando opta por ser médico ou por cuidar, a gente não está aqui para julgar. Não é meu papel. A pessoa está ali, ela já passou por um julgamento. Então, quando eu estou diante de um paciente, não cabe a mim julgar as escolhas dele, por que ele faz desse jeito. Meu papel é ajudá-lo, se ele quiser ajuda. Então, ali para mim foi um grande start, que ali eu era médica. Não estava para julgar ninguém, então tinha que cumprir o meu papel. Meu papel era conseguir tratá-los. É o aprendizado de vida que nós temos, é essa questão da gente não estar julgando o outro, né? Em tudo que a gente faz, eu acho isso muito interessante. Você entender o outro, o porquê do outro. Isso todo ser humano precisa. Inclusive as criancinhas em casa, eu acho que elas têm que já ter esse ensinamento dos seus pais, dos seus tios, dos seus irmãos. Sim, o exemplo, passando como exemplo de que você tem que... A gente tem que olhar o outro, gente, como pessoa, como gente. Não importa a cor, o sexo, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é trabalhador, se ele não é, mas olhar o porquê. Tudo na vida tem um porquê. Eu gosto do nosso podcast porque a gente fala de tudo. A gente fala de empreendedorismo, a gente motiva as pessoas, a gente ensina o que a gente aprendeu, a gente traz pessoas para aqui para poder passar o seu aprendizado. Porque quando a gente morrer, a gente não vai levar ele, então a gente tem que deixar para alguém aqui na face da terra, né? Transbordar. A gente tem que transbordar. Mas foi um prazer imenso estar aqui com a senhora. Muito aprendizado, muita história. Prazer todo meu. Volte sempre para a gente ter mais experiência, assim, cada experiência linda, maravilhosa, de coisas que a gente não sabia. Eu vou ser, sinceramente, eu vejo muito falar sobre a questão da frequência, mas na oftalmologia eu vim saber através da minha sobrinha, quando meu irmão me falou, ó, sua sobrinha está com diabetes, eu descobri através de uma médica diferente. Como essa médica é diferente? A oftalmologista é diferente, ela trabalha a frequência. Pois é, tá vendo de Camaçari para o mundo. De Camaçari para o mundo. E como a gente está pelo mundo, viu? Traz uma das coisas quando eu vim trabalhar aqui no Hospital CEMED e implantei, dei sequência, na verdade já existia um serviço de oftalmologia lá, mudou a profissional que coordenava e eu assumi. Minha intenção era sempre assim, trazer para Camaçari o melhor, para que o cliente daqui não precisasse ir para Salvador fazer nada, que ele fizesse tudo de qualidade, de excelência aqui na cidade. Então, hoje é isso que eu procuro trazer, Maravilha. O que há de melhor, de ferramenta, do que está disponível dentro do meu conhecimento para meu cliente que quer ter o melhor atendimento. Pois é, terminamos aqui com a doutora Soraya Santos. Quero agradecer a toda a equipe que ajudou a fazer esse programa aqui, com amor e com carinho. E dizer que sem vocês, eu não sou ninguém. Então, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!